Senhor Jesus. Hoje nós queremos falar sobre um assunto que está em pauta, que está realmente no momento sendo falado em todo o mundo, que é o coronavírus, né? Nós gostaríamos de ler a Bíblia em Êxodo capítulo 1, versículo 1. Você lê com cuidado, que fala sobre praga, que Deus realmente pune as pessoas que pecam com praga. Coronavírus, o que é um coronavírus? Os coronavírus são uma grande família viral, conhecida desde o meado dos anos 1960, que causou infecção respiratória em seres humanos e em animais. Geralmente, infecção por coronavírus causa doença respiratória leve e moderada, semelhante a um resfriado comum. A maioria das pessoas infectada com o coronavírus comum ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas à infecção, a ser infectada. Então, o coronavírus, a família coronavírus já existe desde o ano de 1960. Só que essa que apareceu agora é um tipo de vírus que ninguém conseguiu desvendar, na realidade, a sua origem ou o seu conteúdo de infecção. Então, esse coronavírus, ele tem espalhado no mundo inteiro, certo? Ele é transmitido através do tato, através de um espirro, de uma tosse, é transmitido através de alguém se aproximar de alguém que está infectado. Por isso, as autoridades mandou que todas as pessoas não saíssem de casa para evitar contato com outras pessoas que estão contaminadas e assim passar para outros e outros e outros. Nós queremos dizer que na Bíblia é citada em toda a Bíblia no mínimo 80 vezes a palavra praga. Existem dois tipos de praga: a praga que vem da parte de Deus, as que vêm da parte de Satanás. A que vem da parte de Deus tem dois objetivos. Primeiro objetivo, levar as pessoas a reconhecer que pecaram contra Deus e se arrependerem. Segundo motivo, punir quem não arrepende-se de ter pecado contra Deus. Essas duas maneiras são que vêm de Deus. As pessoas reconhecer os seus erros e pecados e punir quem não reconhece os erros e pecados. A que vem de Satanás tem dois objetivos: ela mata e destrói. Daqui, lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, lá não veio matar, roubar e destruir. Não tem benefício na praga de Satanás para que a pessoa se arrependa. Somente as punições de Deus que leva a pessoa ao arrependimento. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia é cheia de passagens onde Deus mandou praga e epidemia sobre as pessoas por ter pecado contra Ele, por ter rejeitado, por ter recusado a Deus. Veja que nós vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 7, no capítulo 7, capítulo 10, capítulo 11 e 12, a respeito das plagas que Deus enviou sobre o faraó, sobre as pessoas do Egito, por ter recusado deixar o povo sair para glorificar o seu nome e sair do Egito. Se você for lá na Bíblia, no livro de Êxodo, você vai encontrar as pragas. Praga de converter água em sangue, praga da rã, praga do mosquito, praga da mosca, né? Peste nos animais, úlcera, chuva de pedra,
gafanhotos, praga da teva e, por último, a morte dos primogênitos. Mas por que vinha isso da parte de Deus para os egípcios? Porque eles recusavam a obedecer a palavra de Deus. Deus sempre puniu as pessoas que não o reconhecem como Deus e os desobedientes e as pessoas que lhe desobedecem, Deus sempre puniu. Veja que o primeiro a ser punido relacionado na Bíblia foi o querubim que pecou contra Deus, achando que poderia ser semelhante a ele. Depois dele, nós temos Adão e Eva, que também foram punidos por Deus por ter desobedecido a ordem de Deus. Adão foi punido por Deus, Eva foi punida por Deus. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos encontrar Deus conversando com Adão e Eva e os punindo. Mas com a serpente Deus não conversou, Deus somente a puniu por ter levado a mulher ao pecado. Queridos irmãos, se nós olharmos na Bíblia, vamos ver que sempre que surgiu praga sobre a face da terra, foi porque o povo sempre pecava contra Deus. E Deus então punia o povo para que o povo chegasse ao arrependimento. Quando os céus se fecharam, a Bíblia diz lá no livro de Crônicas, no livro de Números, vários livros, que Deus disse que quando o povo pecasse e corresse para a casa de Deus e buscasse a Deus em oração e se humilhasse, Deus então tiraria a doença, a praga, a peste que estava sendo lançada sobre o povo. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar isso em vários livros da Bíblia. Encontramos a palavra no mínimo, praga, epidemia, doenças, 85 vezes na Bíblia Sagrada. E todas as que nós vemos veio da parte de Deus para punir, para que o povo reconhecesse que pecava contra Deus. Sobre o povo do Egito, Êxodo capítulo 11, versículo 1. Sobre a mulher que traiu o marido, Números capítulo 5, 21. Sobre o povo, Números 11, 33. Sobre o homem que infama sua própria terra, Números 14, 37. Sobre o povo, Moisés e Arão. Sobre o povo, Moisés e Arão procurou fazer intercessão em favor do povo, mas a praga já havia começado. Números 16, versículo 41. Sobre o homem que peca, Salmo 39, versículo 9 e 10. Então, amados irmãos, nós vemos que a praga, ela sempre vem quando alguém peca contra Deus. Qual o motivo disso? Para que a pessoa reconheça que pecou contra Deus. E nós estamos vivendo essa época no mundo inteiro. Presidentes, autoridades em gerais, até mesmo autoridade eclesiástica como pastor, apóstolos e outros, aprovando e aceitando todo tipo de pecado com toda a liberdade. Da liberdade das pessoas se inflamar, varão com varão, mulher com mulher, aceitando as pessoas a divorciar sem motivo nenhum, sem nenhum motivo. Hoje o casamento, o divórcio se esparramou sobre a face da terra de uma tal maneira que ninguém mais respeita o casamento. Já casa com a intenção de divorciar, de largar e já de arrumar outra pessoa. O pecado no mundo tem realmente mexido com Deus. Alguém pode dizer, não, foi fulano ou ciclano que fez o vírus. Não importa quem fez o vírus ou como ele surgiu.
Mas nós devemos saber que Deus está no controle de tudo isso. E o que Deus quer é que a humanidade reconheça que tem pecado contra Deus. Veja que Satanás é tão esperto relacionado com isso, aproveitando a oportunidade e levando as igrejas a fecharem. Por que fecharem? Porque a igreja é aquela que intercede em favor das pessoas em geral, né? E a igreja, sem interceder pela nação, pelo povo, aí a coisa fica mais difícil. Então o que Deus quer conosco, através desses problemas que estão surgindo nesse século 21, é que nós reconhecemos que Deus não está contente com a maneira que o mundo está agindo relacionado com Ele. Pecados e mais pecados, morte, crime, tantas e tantas coisas. Ainda que profeticamente, mas Deus não está contente com a maneira que o mundo está vivendo. E quando Deus não está contente com a maneira que o mundo está vivendo, nós devemos tomar cuidado, porque se Deus não interferir em favor das nações no mundo, Satanás, ele se apodera e lança realmente destruição sobre a vida das pessoas. Se a nação, se o mundo se reunir, ainda que não seja uma igreja, mas que todo mundo faça um propósito diante de Deus, de se reunir pelo menos um dia no mês, para buscar a Deus, para Deus perdoar os pecados, que a Bíblia diz assim, sempre que Deus pune, há necessidade de pedir perdão dos pecados. Se todo mundo se reunir, nós vamos ver Deus mudar a história da humanidade. Mas, em vez disso, hoje nós vemos pessoas querendo tirar as pessoas que têm autoridade contra o pecado, para que o pecado fique livre. Então devemos orar, não só pelo nosso Brasil, mas por todas as nações da face da terra. Deus não está se agradando, irmão, de tanta lei pecaminosa ser aprovada nos países, no mundo inteiro. Deus não está contente com isso. Então vamos fazer o que diz a Bíblia. Quando a praga, a doença, a epidemia vier sobre a terra, o povo deveria buscar a Deus e Ele daria vitória. Segundo as Crônicas, capítulo 6, versículo 28 ao 32. Que Deus abençoe e que o mundo reconheça que precisa de Deus. Mas vê-se falar em vacina, em tantas e tantas coisas, mas não vê-se falar, vamos buscar a Deus, reunir o mundo inteiro em oração, como a cidade de Nínive fez quando ouviu a pregação e buscaram a Deus. E Deus não destruiu a cidade de Nínive no tempo de Jonas. Vamos buscar a Deus para que Deus mude a história do mundo relacionado com essa epidemia, com essa doença que se alastra mundialmente. Que Deus abençoe a todos. Guarda essa palavra no teu coração.